Olá pessoal, meu nome é Sara, sou professora de língua portuguesa do curso Exatas de Brasília e eu vim trazer algumas dicas para os alunos que vão fazer o PAS 2 no próximo final de semana. A começar por texto e a gente vai falar sobre tipologias textuais. Vocês vão perceber que existe a tipologia narrativa, descritiva, dissertativa e injuntiva. Então a gente vai ver algumas características presentes nessas tipologias. A começar pela a tipologia narrativa. Quando a gente fala de narração, a gente está falando de uma sequenciação de eventos. A gente vai contar a história de algum personagem dentro de um espaço e dentro de um tempo, e esse narrador vai falar sobre sequenciações de fatos, de eventos. Podem ser tanto fictícios quanto reais. Isso depende da intenção do autor. A gente vai ver a predominância de verbos no pretérito perfeito do indicativo, porque o pretérito perfeito trata de assuntos, de eventos ocorridos. Além disso, a gente vai ver a predominância de predicados verbais. Por quê? Porque o predicado verbal tem como núcleo, o verbo, e esse verbo é um verbo significativo. Ele vai exprimir uma ação. Além disso, a gente vai ver uma passagem do tempo. Vocês vão ver que na descrição não existe essa passagem do tempo, é um tempo estático. Mas, como eu estou falando, por exemplo, de um personagem e do dia dele, ou da história de vida dele, a gente vai ter que sequenciar esses eventos respeitando a cronologia, o tempo. Então, eu posso contar, por exemplo, a história de um personagem, João, que levantou cedo, almoçou, foi ao colégio, despediu-se do professor e voltou para casa. Ou seja, eu estou narrando uma sequência de eventos, A descrição, gente, já é mais focada, ao invés da ação, das características. Pode ser de um personagem, de um objeto, pode ser de um espaço, um local. Então, depende da intenção do narrador, ou do autor do texto. A gente vai ver a predominância de verbos no presente ou no pretérito imperfeito. Por exemplo, ela era muito bonita, tinha os cabelos ondulados, falava muito bem. Então, a gente está descrevendo, por exemplo, o comportamento e a imagem de uma pessoa. É como se a gente estivesse tirando uma fotografia e essa fotografia vai ser estática, Só que uma fotografia com uso de palavras. Além disso, a gente vai ter a predominância dos predicados nominais, porque o núcleo não é a ação. O núcleo é o adjetivo ou o substantivo referente a esse sujeito, por exemplo. Além disso, o tempo é estático ou concomitante. O que isso quer dizer? Quando a gente tira uma foto, por exemplo, de algum local, pode ser que estejam acontecendo ações em concomitância. Então, enquanto João está comendo, Maria está falando ao telefone. Ou seja, essas ações não estão acontecendo em sequência. Essas ações estão acontecendo concomitantemente, para a gente formar o nosso quadro. Então, o que vocês devem perceber? Que num texto pode aparecer essas duas tipologias textuais, tanto a narrativa quanto a descritiva. Eu posso estar narrando ações do personagem, como eu posso estar descrevendo a própria personagem. O que a gente deve perceber é a predominância de cada uma dessas tipologias dentro do texto. Então, se a banca traz para você um texto, e nesse texto, por exemplo, tem mais descrição do que narração, a gente vai ver qual que é o predominante e responder as questões apresentadas. Além disso, a gente tem a dissertação e o texto injuntivo, A tipologia dissertativa é discorrer sobre um assunto, Essa dissertação, ela pode ser tanto expositiva quanto argumentativa. Então, eu posso simplesmente expor, um assunto, independentemente da minha opinião, do meu posicionamento a respeito dele. Então, por exemplo, se eu vou falar da dengue, eu posso descrever o que é a dengue. Eu posso falar sobre, por exemplo, as origens, as causas, as consequências. Eu estou expondo, Mas eu posso dissertar e argumentar também. Eu posso falar, por exemplo, que a população não está fazendo a sua parte. Posso dizer também que o Estado não está ajudando a prevenir essa doença. Então, o texto dissertativo ele pode ser expositivo, é como se você desse uma aula a respeito do tema, ou argumentativo, você pode se posicionar a respeito desse tema.
O presente do indicativo é mais presente dentro desses textos. Por quê? Porque a gente está falando, né, de assuntos atuais e de um tempo ideológico. Além disso, o uso de primeira ou terceira pessoa verbal é presente no texto, mas a gente pede que vocês usem, né, se for, por exemplo, pedido que vocês escrevam um texto de tipologia dissertativa, que vocês se utilizem da terceira pessoa verbal. Por quê? Porque parece que essa opinião não é só sua, é universal, é de várias outras pessoas. Isso reforça, de alguma maneira, a sua argumentação. Para terminar, o texto injuntivo ele tem a intenção de instruir ou orientar aquele receptor, a pessoa que lê o texto, né? Então, a gente vai ter a presença de verbos no imperativo e no infinitivo, ou seja, aqueles verbos que dão a ordem, né? Além disso, a gente vai ter a presença dos vocativos, que é aquela função, né? Função sintática que chama, que procura chamar a atenção da pessoa que está recebendo essa instrução ou essa orientação. Então, a gente pode ver, por exemplo, no CESP, que aparece um texto e às vezes esse texto apresenta dois tipos de tipologia, a expositiva e a injuntiva nesse caso, ou seja, um texto híbrido, né? A natureza é capaz de produzir materiais preciosos, como o ouro e o cobre, condutor de energia elétrica. O ouro já é escasso, a energia elétrica caminha para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentável, faça a sua parte aqui no TJDFT. Então, aqui nesse primeiro momento do texto, a gente pode perceber a tipologia expositiva. A gente está expondo, né, um assunto. E depois, apresenta-se a tipologia injuntiva, que é quando eu vejo, por exemplo, os verbos no modo imperativo. Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a iluminação natural. Feche as janelas ao ligar o ar-condicionado. Sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do ambiente. Utilize, olha o verbo no imperativo, o computador no modo espera. Fique ligado, evite desperdícios. Olha a pergunta. Há no texto elementos característicos das tipologias expositiva e injuntiva? Correto. A gente pode perceber, então, que o gênero textual, que é aquela coisa mais ampla, vamos dizer, o texto mais amplo, ele apresenta duas tipologias. Então, fiquem ligados na questão da predominância. Tudo bem, gente? Então, para começar, a gente começou com as tipologias textuais e a gente vai dar continuidade a outros gêneros textuais que podem cair na sua prova do PAS. Então, muito obrigada pela atenção e até mais.